A noite estava mais escura do que o normal. Nuvens espessas engoliam a lua sobre o campo vazio. O som de metal estrondo ecoou fracamente pelo pátio ferroviário. Uma buzina de trem soou ao longe. Grave, assombrosa e final. Anna Collins, grávida de 7 meses, lutou contra as cordas que cortavam os pulsos. O aço frio da ferrovia a trilha pressionava suas costas. Seu coração batia tão violentamente que ela achou que seu bebê também podia senti-lo. "David, por favor, pare com isso!" Ela gritou, sua voz tremendo de medo e incredulidade. Seu marido estava parado a poucos metros de distância, o rosto meio iluminado pela luz crescente do trem. Ele não estava chorando. Ele não estava tremendo. Sua expressão era calma, assustadoramente calma. O homem que ela tinha antes chamada de amor, agora parecia uma estranha esculpida em gelo. "Você tornou isso muito difícil, Anna", disse David com a voz firme. "Você não podia simplesmente confiar em mim, não é? Sempre bisbilhotando, sempre questionando. Você trouxe isso pra cá. Você mesmo." Anna balançou a cabeça violentamente. "Vamos ser uma família. Por favor, pense no bebê." "O bebê?" Ele eriu. Um som oco que perfurou o ar frio. "É exatamente por isso que tenho que fazer isso. Você e esse bebê vão arruinar tudo. Tudo." O som do trem se aproximando ficou mais alto, fazendo o chão vibrar sob eles. As lágrimas de Anna se misturaram como a sujeira e o óleo em seu rosto enquanto ela se contorcia, tentando desesperadamente soltar a corda. Seu corpo doía, cada respiração curto e direto. "David, por favor, você não precisa fazer isso. Nós podemos consertar tudo." Ele se agachou ao lado dela, tirou uma mecha de cabelo do rosto dela e sussurrou: "Você estará livre em breve." Então ele se levantou, saiu dos trilhos e desapareceu na escuridão. O estrondo do trem tornou-se ensurdecedor agora. Os trilhos abaixo dela começaram a tremer. A luz ofuscante ficou maior, mais próxima, imparável. Anna gritou até sua voz falhar. Ela pensou em sua mãe, em seu bebê ainda não nascido, na vida que ela nunca conseguiria viver. As lágrimas correram mais rápido enquanto ela sussurrava uma oração. "Por favor, Deus, não assim." E então, através do rugido do trem, veio outro som. Uma voz. Um homem gritando de algum lugar próximo. "Ei, alguém está?" Nos trilhos. "Pare o trem." Um forte guincho metálico rasgou a noite quando o freio bateu. Faíscas explodiram contra os trilhos, iluminando o ar como estrelas cadentes. Anna sentiu seu mundo girar. Ela fechou os olhos, esperando o impacto que nunca veio. Silêncio. Apenas o chiado do vapor, o cheiro de ferro quente. O facho de uma lanterna cortou a escuridão, pousando em seu rosto trêmulo. Um homem com um uniforme de segurança amarelo-homem correu em sua direção, com os olhos arregalados de choque. "Senhora, não se mexa!" "Eu te peguei!" ele gritou, pegando a faca para cortar a corda. Anna ofegou com a visão embaçada. "Quem? Quem é você?" O homem agachou-se ao lado dela, respirando com dificuldade. "Meu nome é Tom. Você está segura agora." Mas atrás deles, em algum lugar nas árvores, passos ecoaram lentos e deliberados. Alguém ainda estava observando. 3 meses antes, a casa de Collins parecia um sonho de uma revista sofisticada. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas altas, pintando o piso de mármore em ouro. Anna cantarolava baixinho enquanto arrumava a mesa do café da manhã, ovos mexidos, torradas e um copo de suco de laranja. Suas mãos repousavam sobre a barriga, sentindo os pequenos chutes lá dentro. Cada movimento a lembrava de a pequena vida que ela e David criaram. David desceu as escadas em seu terno, sob medida, com o telefone pressionado contra o ouvido. Ele estava sempre conversando com alguém? Parceiros de negócios, investidores, ou talvez apenas fingindo estar ocupado. Anna sorriu de qualquer forma. "Bom dia, querida." "Sente-se. Você vai se atrasar." Ele assentiu distraidamente, se molhando para ela. "É, reunião importante hoje. Não espere acordada para o almoço." Ela tentou esconder sua decepção. "Eu esperava que poderíamos ir juntos à clínica para fazer o ultrassom." Os olhos de David piscaram, depois suavizaram. "Semana que vem, prometo." Ele beijou a testa dela rápido demais para significar alguma coisa. Depois pegou sua maleta e saiu. A porta se fechou. Fechado, deixando para trás um silêncio que parecia mais pesado do que antes. Anna ficou parada por um momento, olhando para o intocado café da manhã. Ela queria acreditar nele. Ela sempre acreditou, mas ultimamente,
Algo dentro dela sussurrava que o homem que ela amava não estava mais lá. Mais tarde, naquela tarde, enquanto lavava roupa, Ana ouviu o telefone dele vibrar no balcão. Uma mensagem apareceu na tela. Não consigo parar de pensar no último noite. Mesmo hotel. Estava assinado com um único coração. Grace. Ela prendeu a respiração. Grace Miller, a secretária de David, a jovem bonita que sempre sorria alegremente para ele. Os dedos de Ana tremiam enquanto desligava o telefone. Talvez tenha sido um mal-entendido. Talvez Grace estivesse brincando. Talvez não. Naquela noite, David chegou tarde em casa, exalando um leve perfume que não era o dela. Ele a beijou no rosto e disse: Desculpe, o trabalho acabou. Longo. Ana forçou um sorriso. Está tudo bem. Mas seu estômago se revirou. Na cama, ela se deitou acordada enquanto ele dormia ao lado dela. Sua respiração era estável e pacífica. Ela se virou para encará-lo, estudando suas características. O homem que ela pensava conhecer. O mesmo homem que segurou sua mão em seu casamento, que prometeu amá-la na saúde e na doença. Agora ele se sentia como um estranho deitado a centímetros de distância. Na manhã seguinte, Ana ligou para seu melhor amiga, Megan. Acho que o David está me traindo, ela sussurrou com a voz embargada. Ana, não se precipite conclusões, disse Megan suavemente. Você está grávida. Os hormônios a deixam sensível. Fale com ele primeiro. Ana assentiu. Embora ela sabia a verdade no fundo, ela olhou para seu reflexo no espelho. Os olhos cansados, a pele pálida, o silêncio medo. Ela prometeu a si mesma que o confrontaria logo após o ultrassom. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo suavemente contra o vidro da janela. Ana tocou sua barriga novamente e sussurrou. Não importa o que aconteça, eu protegerei você. Naquela noite, quando David chegou em casa, seu telefone tocou novamente. Ele olhou para a tela, deu um leve sorriso e virou-a para baixo. Ana viu o nome brilhando por um breve segundo. Grace Miller. E pela primeira vez, ela sabia que seu pesadelo estava apenas começando. Nos dias seguintes, Ana tentou se convencer de que estava exagerando. Talvez a mensagem de Grace tenha sido um mal-entendido. Talvez David estivesse mesmo ocupado com o trabalho, mas não importava quantas vezes ela repetisse esses pensamentos, o desconforto em seu coração se recusava a desaparecer. Toda vez David saiu de casa evitando contato visual. Ele dizia, reunião tardia de novo, ou jantar com um cliente. Não espere acordado. O tom era educado, mas frio. Ana notou como ele agora mantinha o celular no modo silencioso, com a tela para baixo, mesmo durante o café da manhã. Certa noite ela tentou abraçá-lo quando ele entrou pela porta. Ele ficou tenso. Ana, por favor, disse ele, afastando-se. Eu estou exausta. Seu sorriso vacilou. Eu só queria dizer boa noite. Preciso de um banho, ele murmurou, desaparecendo lá em cima. As paredes de sua casa perfeita de repente pareciam uma prisão, brilhantes, frio e cheio de segredos. 2 dias depois, Ana o seguiu. Ela não planejou. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava o carro. Volante, dirigindo devagar atrás de seu sedã preto. Ele não percebeu. Estava muito ocupado no celular, rindo suavemente, algo que ele não fazia com ela há meses. Ele parou no Harbor View Hotel. O letreiro de neon piscou em uma luz cinzenta da tarde. Ana estacionou a um quarteirão de distância e observou de seu carro enquanto David saía, ajustava a gravata e esperou perto da entrada. Minutos depois, Grace apareceu, uma jovem loira vestindo um vestido vermelho. Ela sorriu, tocou o braço dele e eles entraram juntos. Ana, o estômago embrulhou. O ar saiu dos seus pulmões como se tivesse levado um soco. As lágrimas turvaram sua visão, mas ela pegou o celular. Seus dedos tremiam quando ela o levantou e tirou uma foto. Os dois entrando no hotel de mãos dadas. Elaine percebeu que estava chorando até sentir o gosto do sal nos lábios. De volta para casa, ela olhou para a foto em seu tela. Prova. Real. Prova inegável. Ela poderia confrontá-lo agora. Fazê-lo dizer a verdade. Mas e depois? Ele a deixaria? Ele levaria tudo? Ou casa? O futuro do bebê? Seu coração clamava por justiça, mas seu corpo tremia de medo. Ela queria ligar para a mãe chorar em seus braços, mas ela não conseguia. Sua mãe sempre amou David. Sempre dizia, você tem sorte de ter um filho assim. Um homem responsável.
Ana apagou as luzes e sentou-se no escuro, com o telefone brilhando em suas mãos. Seu bebê chutou suavemente, como se sentisse sua dor. Ela sussurrou. É ok, querida. A mamãe está aqui. A mamãe não vai deixar nada acontecer com você. Na manhã seguinte, quando David voltou, ela observou-o do outro lado da mesa. Ele sorriu levemente, serviu-se de café e disse: Está tudo bem? Ana olhou levantando-se da xícara, olhos calmos, mas distantes. Sim, ela disse baixinho. Tudo está bem. Por dentro, seu coração estava partido, mas sua mente estava despertando. Ela percebeu que o homem à sua frente não era apenas infiel. Ele era perigoso. E, no fundo, ela sabia que este não era o fim. Foi apenas o começo de algo muito mais sombrio. Os dias seguintes foram dolorosamente silenciosos. A casa que antes ecoou com risos agora carregava apenas o zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio na parede. David se moveu através dele como um fantasma, presente, mas inalcançável. Ana tentou se agarrar a alguma normalidade. Ela cozinhou seu prato favorito refeições, tocou música suave e perguntou sobre seu dia. Mas as respostas de Dave foram curtas, seco, mecânico. Ótimo, ocupado. Não se preocupe com isso. Cada palavra construía uma nova parede entre eles. Uma noite, Ana esperou que ele voltasse para casa. O jantar na mesa tinha esfriado. Quando o relógio bateu meia-noite, a porta finalmente se abriu. David entrou. Sua gravata afrouxou, seus olhos vidrados de fadiga ou culpa. Onde você estava? Ana perguntou suavemente. Trabalho? Ele disse categoricamente. Eu liguei para o seu escritório. Disseram que você saiu às 7. Ele olhou para ela com irritação brilhando em seus olhos. Então agora você está? Estou apenas preocupado, David. Você tem estado distante. Você não fala mais comigo. Ele suspirou e deixou a pasta cair no chão. Ana, você está grávida, emocionada e imaginando coisas. Você precisa descansar, não drama. Sua garganta se apertou. Drama? Eu sou sua esposa. Ele se virou para ela, voz áspera. Exatamente. Então pare de agir como um detetive. Por um momento, silêncio pairava pesadamente entre eles. Ana sentiu seu bebê chutar, como se a lembrasse de manter a calma. Ela engoliu sua raiva e sussurrou. Sinto sua falta. David olhou para a barriga dela por um segundo. Depois, desviou o olhar. Não espere acordada da próxima vez, ele murmurou antes de desaparecer no andar de cima. Naquela noite, Ana chorou baixinho no travesseiro. Ela queria gritar para quebrar alguma coisa, mas ela não conseguia. Ela tinha que se manter forte por seu filho. O próximo manhã, ela encontrou David na cozinha mexendo no celular. Seu rosto estava frio, ilegível. Ela tentou sorriso. Bom dia. Ele olhou para cima brevemente. Bom dia. Ela estendeu a mão para pegar a cafeteira, mas ele a impediu. Você não deveria estar fazendo isso na sua condição. A preocupação dele parecia vazia. Ela sabia que não. Ele não estava preocupado. Ela era controladora. Ele queria que ela ficasse quieta, previsível, cega. Quando ele saiu para o trabalho, Ana sentou-se à mesa, olhando para a xícara que ele havia deixado para trás. Uma pequena mancha de batom marcava a borda. Não era dela. Suas mãos começaram a tremer. Ela pegou a xícara, jogou-a na pia e cobriu o rosto. Ela não podia negar, não aguentava mais. Davi não era apenas infiel. Ele era cruel. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Ela iria confrontá-la a ele não com raiva, mas com calma. Ela o olhava nos olhos e exigia a verdade. Quando ele chegava em casa, ela estava na sala de estar, segurando o celular. A foto dele e de Grace brilhava na tela. David, disse ela baixinho. Nós precisamos conversar. Ele congelou por um segundo, seus olhos dispararam para o telefone, depois para o rosto dela. Onde você entendeu? Perguntou ele em voz baixa. O coração de Ana batia forte, mas ela o encarou. Eu te segui. Seu queixo cerrou, apertou. Você não deveria ter feito isso, Ana. O ar entre eles ficou mais frio. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Espinha enquanto se aproximava, seu tom suave, mas perigoso. Alguns segredos, ele sussurrou. É melhor deixar enterrados. E naquele momento, Ana percebeu que o homem à sua frente não estava apenas escondendo um caso. Ele estava escondendo algo muito mais sinistro. O ar noturno na casa dos Collins parecia mais pesado do que nunca. Ana ficou congelada, segurando o celular, a imagem de David e Grace ainda brilhando na tela.
Sua voz tremia. Quanto tempo, David? Há quanto tempo você está mentindo para mim? Os lábios de David se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Importa? Lágrimas brotaram em seus olhos. Você é meu marido. Eu mereço a verdade. Ele suspirou, caminhou até o bar e se serviu de um copo de uísque. Ótimo. Quer sinceridade? Eu estava entediado, Ana. Você parou de ser divertido. Vocês só falam do bebê, da casa, das contas. Eu precisava de algo emocionante. O coração dela afundou. Emocionante? Quer dizer trapaça? Ele deu de ombros, girando o copo na mão. Chame do que quiser. Gracê me entende. Ela não reclama. Ela não chora. Ana recuou como se as palavras dele fossem balas. Eu te amei. Eu dei você tudo. David tomou um gole lento, seus olhos brilhando friamente. E agora você vai dar-me outra coisa. Paz. O jeito como ele disse isso a arrepiou. O que você quer dizer? Ele não respondeu. Ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno e assustador. Então ele pousou o copo e subiu as escadas, deixando-a tremendo no silêncio. Ana ficou ali parada por um longo tempo, olhando para o chão, tentando respirar. Ela sentiu seu bebê se mexer novamente, gentil, mas insistente. Como se a lembrasse de que ela não podia desmoronar. Agora não. No dia seguinte, ela ligou para Grace. Suas mãos tremiam enquanto ela pressionava o telefone contra o ouvido. Para sua surpresa, Grace atendeu, parecendo calma e divertida. Ana, que gentileza sua ligar, disse Grace. Fique longe do meu marido, Ana retrucou. Grace riu baixinho. Ah, querida, acho que é tarde demais para isso. Talvez você devesse se preocupar menos comigo e mais com ele. O que é isso? O que significa? Mas Grace já tinha desligado. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela se revirou na cama, sua mente repetindo as palavras de Grace sem parar. Preocupe-se mais com ele. O que ela quis dizer? Às 2:30 da manhã, ela ouviu vozes vindas do escritório de David no andar de baixo. Ela desceu as escadas na ponta dos pés em silêncio e apertou o ouvido na porta. Depois que ela vai embora, tudo passa para mim, disse David dizendo. Sua voz era baixa, mas clara. Uma pausa. Então a voz de Grace respondeu. Você está? Tem certeza de que vai parecer um acidente? Sim, eu planejei tudo. Ela é frágil, emotiva. Vai ser fácil convencer a todos que ela tirou a própria vida. A mão de Ana voou até a boca para conter o grito que subia em sua garganta. Ela cambaleou para trás, com o coração batendo tão forte que abafou o resto da conversa. Ela correu escada acima, pegou o telefone e ligou para o 190, mas parou. O que ela poderia dizer? Que o marido dela podia estar planejando algo? Sem provas, ninguém acreditaria nela. Ela pressionou a mão contra a barriga e sussurrou. Eu vou te proteger. Eu prometo. Lá embaixo, a porta do escritório à porta se abriu com um rangido. Passos ecoaram no corredor. Ana! A voz de David flutuou, subindo as escadas. Você está acordado? Ela congelou, o coração acelerado, fingindo dormir enquanto ele entrou no quarto. Sua sombra se estendia pela parede, longa e ameaçadora. Ele ficou ao lado da cama dela por alguns segundos, observando-a. Então ele sussurrou suavemente, quase com ternura. Em breve, Ana. Muito em breve. E pela primeira vez ela soube, o marido dela não era apenas um trapaceiro. Ele estava planejando matá-la. Na manhã seguinte, a luz do sol brilhava através das janelas, mas não trazia calor. Ana sentou-se na beira da cama, com os olhos vermelhos e inchados. As palavras que ela disse ou que ouviu na noite anterior ecoou em sua cabeça como um pesadelo recorrente. Ele vai me matar. Ela tentou pensar racionalmente. Talvez ela tivesse ouvido mal. Talvez David estivesse falando de outra pessoa. Mas o tom de sua voz, aquele tom frio certeza, não havia engano. Ele estava planejando se livrar dela. Lá embaixo, ela ouviu o som de pratos tilintando. David preparava o café da manhã, cantarolando baixinho. O casual, normalmente, isso fazia seu estômago revirar. Como ele poderia agir tão calmo depois de planejar sua morte quando ela entrou na cozinha? Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso que não alcançou seus olhos. Bom dia, querida. Fiz panquecas. Você deveria comer alguma coisa para o bebê. Ana forçou um aceno de cabeça. Obrigada. Ele a observou enquanto ela se sentava para baixo. Você não dormiu muito, não é? Eu tive alguns sonhos estranhos. Ela disse baixinho, o garfo dela tremendo levemente. Ele se aproximou.
Você tem estado tão tensa ultimamente. Você precisa de uma pausa. Uma pausa? Sim, ele disse em tom leve. Eu estava pensando que talvez nós deveríamos fazer uma viagenzinha neste fim de semana. Só nós dois. Ar fresco. Um lugar tranquilo para conversar. Sem estresse, sem celulares. Vai ser bom para nós. O coração da Ana pulou. Parecia um gesto romântico, mas ela sabia que não. Era isso, a armadilha. Ela engoliu em seco. Aquilo parece bom. Ele sorriu, satisfeito. Ótimo. Já reservei uma cabana perto do Bosques. Tem um lago, trilhas para caminhadas, tudo o que você ama. Ela sorriu fracamente. Lá dentro, o pânico se espalhou como um incêndio florestal. Ela não podia dizer não. Se recusasse, ele saberia que ela suspeitava de algo. Se ela fosse, talvez nunca voltar. Depois que ele saiu para o trabalho, Ana correu escada acima, trancou-se no banheiro e chorou baixinho. Ela pressionou as duas mãos na barriga. Mamãe está aqui. Mamãe não vai deixar ele nos machucar. Ela pensou em chamar a polícia de novo, mas o que ela poderia dizer? Nenhuma prova física, nenhuma testemunha. David era charmoso, respeitado, bem-sucedido. Todos o viam como o marido perfeito. Jamais acreditariam nela. Ela abriu o armário, tirou uma caixa velha e tirou um pequeno medalhão de prata que sua mãe lhe dera anos atrás. Dentro? Ele é fácil, disse o homem gentilmente, cortando o último nó. Você está sangrando. Precisamos tirar você dos trilhos. Ela tentou se sentar, mas sentiu uma dor aguda no abdômen. O bebê? Por favor, salve meu bebê. Ele hesitou por um segundo. Então a ergueu cuidadosamente em seus braços, embalando-a como se fosse feita de vidro. Vocês dois vão ficar bem, disse ele com firmeza, embora sua voz falhasse. De preocupação. Eles se afastaram dos trilhos no momento em que o maquinista pulou do trem, gritando: Que diabos aconteceu aqui? Eu a encontrei amarrada. O homem gritou de volta: Chame a polícia agora! A cabeça de Ana encostou na dele peito. O mundo girava. Seus ouvidos zumbiam, sua visão turvava. Quem? Quem é você? Ela sussurrou fracamente. Tom, disse ele, apertando-a com mais força para mantê-la firme. Meu nome é Tom Reed. Trabalho na manutenção desta linha. Tom? Ela murmurou, sua voz sumindo. Ele tentou me matar. Tom olhou ao redor da floresta escura, sua lanterna varrendo as sombras. As árvores balançavam, mas havia movimento. Algo mais. Folhas farfalhavam, galhos estalavam. Tom congelou sua mão instintivamente indo em direção ao rádio. Quem está aí? Ele gritou. Não resposta, apenas o eco de sua própria voz vindo da floresta. Os dedos de Ana agarraram sua manga fracamente. Ele ainda está aqui! O maxilar de Tom se contraiu. Não por muito tempo, disse ele, guiando-a em direção ao trem parado. Atrás deles, no fundo da Bosques, um par de olhos brilhou fracamente sob o luar. David não tinha ido longe e estava observando cada passo que davam. Levou. Ana acordou com o cheiro estéril de desinfetante e o bip rítmico das máquinas. Seus olhos piscaram e se abriram para o branco ofuscante do teto de um hospital. Por um momento ela não sabia onde estava. Então, tudo voltou à tona. Os trilhos, as cordas, o trem, os olhos frios de David. Ela engasgou e sentou-se de repente. Uma dor aguda e imediata percorreu seu estômago. Uma enfermeira correu até ela, pressionando suavemente seus ombros. Calma, querida. Você está segura agora. Você está no hospital. Meu bebê, Ana disse. Sussurrou, apertando a barriga. A enfermeira sorriu suavemente. O bebê está bem. Vocês dois têm muita sorte. Lágrimas se encheram os olhos de Ana. Ele tentou nos matar, disse ela com a voz embargada. Meu marido me amarrou aos trilhos. A enfermeira congelou por um segundo, depois deu um sorriso cauteloso. Não vamos conversar muito agora. Você precisa descansar. Não, por favor, Ana implorou. Você tem que chamar a polícia. O nome dele é David Collins. Ele é perigoso! A enfermeira trocou um olhar com outro funcionário perto da porta. A polícia já foi informada. Relaxa, tá? Mas tem algo nela. O tom parecia estranho, controlado, ensaiado. Momentos depois, a porta se abriu e um homem entrou vestindo um terno elegante e uma expressão de preocupação fingida. Era o David. O coração da Ana parou. Não, ela sussurrou. Ele se aproximou, carregando um buquê de flores. Ana, querida, ele disse suavemente.
Graças a Deus você está acordada. Ela recuou, balançando a cabeça. Afaste-se de mim. David franziu a testa, colocando as flores na mesa de cabeceira. Querida, por favor. Você sofreu um acidente. Você se perdeu durante a noite. Eu estava tão preocupada. É mentira! Gritou Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me amarrou aos trilhos. Você me deixou lá para morrer. A enfermeira hesitou na porta, incerta. David virou-se para ela suavemente. Ela tem estado muito estressada ultimamente. A gravidez tem sido difícil. Eu não estou louca, Ana, gritou. Ele está mentindo. Ele tentou me matar, mas a voz calma de David carregava mais autoridade. Ela tem visto coisas, falado sobre conspirações. Talvez seja a ansiedade pós-parto se instalando cedo. A enfermeira assentiu com simpatia. Acontece às vezes. O mundo de Ana se inclinou. Não, escute-me. Ela se esforçou para se sentar, mas seu corpo estava muito fraco. Pergunte ao homem que me salvou, Tom Reed. Ele viu tudo. A expressão de David vacilou por um instante, depois voltou a se suavizar, voltando para aquele sorriso frio e cuidadoso. Eu já falei com as autoridades. Disseram que ainda não está claro o que aconteceu, mas estou aqui agora. Vou cuidar de você. Não me toque. Ela sussurrou, puxando o cobertor como se pudesse protegê-la. Ele se inclinou para perto, sua respiração escovando a orelha. Se você contar essa história de novo, Ana, vão tirar o nosso bebê. Você quer isso? O sangue dela congelou. David se endireitou, sorrindo novamente para a enfermeira. Acho que ela precisa descansar. Volto mais tarde. Quando ele saiu, Ana tremia incontrolavelmente. Virou-se para a enfermeira desesperada. Por favor, encontre Tom Reed. Ele salvou minha vida. Ele sabe que estou dizendo a verdade. A enfermeira hesitou, depois assentiu. Vou ver o que posso fazer. Quando a porta se fechou, Ana se encolheu, segurando a barriga. Suas lágrimas encharcaram o travesseiro. Em algum lugar no corredor, David estava falando com alguém ao telefone, com a voz baixa e suave. Certifique-se de que o cara que puxou o freio continue silencioso. Naquela noite, a chuva batia nas janelas do hospital, o som agudo e interminável. Ana ficou acordada, olhando para o teto com o coração pesado de medo e descrença. Toda vez que ela fechava a porta a olhos, ela viu o rosto de David, calmo, sorrindo, sussurrando. Em breve, Ana. Muito em breve. A enfermeira havia diminuído as luzes e ido embora horas antes. O corredor lá fora estava silencioso. Silencioso demais. Ana podia ouvir o zumbido distante das máquinas e os bips suaves marcando seu pulso. Prova de que ela ainda estava viva. Embora mal conseguisse se segurar, ela virou a cabeça em direção às flores que David havia trazido. As mentiras brancas pareciam perfeitas demais, deliberado. Sua mente sussurrou algo sombrio. Ele ainda não terminou. De repente, a porta se abriu. Ana estremeceu. Mas não era David, era Tom. Ele parecia cansado, encharcado pela chuva, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Ei! Disse ele gentilmente, fechando a porta atrás de si. Precisava ver se você estava bem. Ana sentiu uma onda de alívio tão forte que quase doeu. Tom, ela respirou. Você me encontrou. Você me salvou. Ele assentiu, aproximando-se da cama dela. Você está segura, agora. Contei à polícia tudo o que vi, mas a expressão dele ficou sombria. A história do seu marido é convincente. Eles acham que você pode ter entrado nos trilhos. Que loucura! Ela gritou. Por que eu faria isso? Eu estou grávida. Eu sei, ele disse baixando a voz. Mas ele tem pessoas no bolso, advogados, talvez até alguém emo departamento. Ele está fazendo você parecer instável. O peito de Ana apertou. Ele veio aqui hoje. Disse a todos que estou perdendo a cabeça. Tom cerrou os punhos. Imagina, caras como ele sempre se escondem atrás do charme. Ana enxugou as lágrimas como apertando as mãos. O que eu faço? Ninguém acredita em mim. Tom hesitou. Você tem que sair daqui hoje à noite. Ela olhou para ele apavorada. Vá embora, eu não posso. Eu não até tenho meu telefone. David pegou. Eu vou te ajudar, ele disse. Eu tenho um amigo, Ethan, que é advogado. Ele pode te proteger, mas temos que agir rápido antes que David perceba que você se foi. Ana queria acreditar nele, mas o medo a segurava. E se ele nos encontrar? A voz de Tom suavizou. Ele não vai, eu prometo. A mão dela encontrou o dele. Era quente, firme, o primeiro resquício de segurança que ela sentia em dias. Obrigada, Tom, eu nem sei por quê. Você está me ajudando. Ele sorriu levemente. Porque ninguém merece o que você passou.
De repente, passos ecoaram em um corredor. Profundo, deliberado, familiar. A voz de David seguiu, calma, mas ríspida. Só quero ver como está minha esposa. Ana prendeu a respiração. Tom olhou para a janela. Rápido. A escada de incêndio. Ele ajudou-a a sentar-se com cuidado com o acesso intravenoso. Ela estremeceu, mas assentiu. Juntos, eles se moveram em direção à janela no momento em que a maçaneta se virou. Ana! A voz de David estava mais próxima agora. Você está acordada? Tom empurrou a porta-janela aberta. A chuva fria entrou, encharcando-os instantaneamente. Vão! Ele sussurrou. Ana balançou as pernas sobre a saliência, segurando o braço para se equilibrar. A porta rangeu ao se abrir atrás deles. David entrou segurando um buquê, sorrindo como um marido amoroso. O quarto estava vazio. Seu sorriso desapareceu. Lá fora, na tempestade, Ana e Tom desapareceram na... Ele é advogado. Já ajudou mulheres a escapar de coisas piores. Ana hesitou. Não quero machucar ninguém. Você já está quase morreu, disse Tom suavemente. Você merece ajuda. Ethan abriu a porta antes de Tom podia até bater. Ele era jovem, de aparência séria, usava óculos e um moletom com capuz. Você a trouxe, ele disse rapidamente. Entre antes que alguém veja. Eles entraram na sala de estar mal iluminada. Ethan trancou a porta e fechou as cortinas. Você está segura aqui por enquanto. Ana sentou-se no sofá, tremendo. Ele vai me encontrar, ela disse. Murmurou. Ele sempre me encontra. Ethan se agachou na frente dela. Não desta vez, vou garantir. Tom entregou a Ethan um pequeno pendrive. As imagens de segurança. Consegui pegar na delegacia antes que apagassem. As sobrancelhas de Ethan se ergueram. Sério? Tom assentiu. Mostra ela amarrada aos trilhos. Se conseguirmos provar que David estava lá, acabou. Os olhos de Ana se arregalaram. Você? Como conseguiu? Tom deu um leve sorriso. Conheço pessoas que não gostam de encobrir crimes. Pela primeira vez em semanas, Ana sentiu uma agitação quente dentro dela. Esperança. Uma esperança realmente frágil. Mas aquele sentimento frágil se despedaçou quando faróis brilharam através da janela da sala. Um carro parou lá fora com o motor em marcha lenta. Ethan ficou parado rapidamente espiando pelas persianas. Seu rosto ficou pálido. É ele. A respiração de Ana pegou. David Tom foi até a janela. Como diabos ele fez isso? Uma batida forte cortou através da tensão. Depois, outra Ana. A voz de David chamou suave e aterrorizante. Abra a porta. Precisamos falar. Ana levou as mãos à barriga, seu corpo tremendo. Tom sussurrou. Não faça um som. As batidas se transformaram em pancadas. Ana! David gritou. Você não pode se esconder de mim. Ethan pegou o telefone e sussurrou. Vou chamar a polícia. Tom puxou Ana para trás porta. Vá agora! A porta da frente chacoalhou com outro golpe forte. Quando eles entraram no quintal escuro, um único pensamento preencheu a mente de Ana. David não estava apenas perseguindo-a. Ele a estava caçando. O ar frio da noite atingiu o rosto de Ana enquanto Tom a guiava pelo quintal, com sua lanterna cortando a chuva. Atrás deles, as batidas furiosas de David ecoavam pela porta da frente de Ethan, seguidas por seus gritos abafados. Cada som provocou outra pontada de medo em seu peito. Para onde estamos indo? Ela sussurrou segurando a barriga. Meu, o caminhão está virando a esquina, disse Tom, examinando a escuridão. Se conseguirmos alcançá-lo, vamos despistá-lo na rodovia. Ethan seguiu logo atrás, segurando o celular. Liguei para a polícia, mas eles disseram que fariam um boletim de ocorrência mais tarde. Não, as unidades estão livres agora. Tom xingou baixinho. Claro que não. Dinheiro conversas. Eles dobraram a esquina com as botas chapinhando em poças de lama. Mas enquanto eles se aproximar do caminhão, um par de faróis acendeu de repente. O familiar sedã preto rugiu, ganhando vida. David, corra! Tom gritou. Os três dispararam em direção ao beco, o carro derrapando e desviando atrás deles. A voz de David ecoou através da chuva. Você acha que pode tirá-la de mim, Tom? Ela é minha. Tom empurrou Ana para trás de uma caçamba de lixo. Fique abaixada. Ele virou-se, tirando uma chave inglesa pesada do casaco, uma ferramenta de mecânico. Não era uma arma, mas teria que servir. David deu um passo do carro com a chuva brilhando em seu casaco. Seu rosto estava estranhamente calmo, um sorriso torto brincando em seus lábios.
Você é um homem corajoso, Reed, mas não entende o que está em jogo. Eu entendo o suficiente, disse Tom friamente. Você tentou matar sua esposa grávida. Você perdeu o direito de falar sobre o que está em jogo. Os olhos de David escureceram. Você não sabe com quem está lidando. Ele investiu. Os dois homens se chocaram na chuva, punhos cerrados conectando, grunhidos ecoando. Tom era forte, mas David lutou como um homem sem nada a perder. Ele jogou Tom contra o carro com a mão agarrando a garganta. Anna gritou. Pare, por favor, David! O aperto de David afrouxou o suficiente para Tom balançar a chave inglesa. Ela atingiu o ombro de David, fazendo-o cair no chão, no asfalto molhado. Tom agarrou a mão de Anna. Vamos! Eles mergulharam na caminhonete. Ethan, subindo na traseira assento. Os pneus cantaram quando Tom pisou fundo no acelerador. David ficou parado sob os faróis, encharcado e furioso, observando-os desaparecer na tempestade. Dentro do caminhão, Anna tremia violentamente, agarrando-se à barriga dela. Ele nunca vai parar. Ele vai nos encontrar de novo. Tom estendeu a mão, sua mão firme na dela. Não se eu puder ajudar, ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ele encontrou o olhar dela, a voz quieto, mas seguro. Porque eu vi como é o verdadeiro mal, Anna. E eu não conseguiria viver comigo mesmo se deixasse vencer novamente. Algo em seu tom cru sincero rompeu seu terror. Para pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade, ela acreditou que alguém realmente se importava se ela vivesse ou morresse. Quando finalmente chegaram a uma distância segura, Tom parou ao lado de um antigo armazém. Ficaremos aqui esta noite, disse ele. Etane, eu vou me revezar na guarda. Anna assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, sussurrou. Tom sorriu fracamente. Descanse um pouco. Você está segura agora. Mas quando ela adormeceu sono inquieto, o vento uivava lá fora. Em algum lugar distante, o motor de um carro ligou novamente. E no eco da tempestade parecia que David ainda estava vindo. A tempestade rugiu pela noite, o vento uivando como um animal ferido. Dentro do armazém abandonado, Anna estava deitada em uma pilha de cobertores que Tom havia recolhido do caminhão. O ar estava frio, com um leve cheiro de ferrugem e água da chuva. A cada poucos minutos, um trovão sacudia as paredes. Tom sentou-se perto, com a lanterna piscando. Ethan cochilava encostado na parede com o telefone na mão, tentando obter sinal, mas a tempestade havia destruído tudo. Eles estavam completamente isolados. Anna agarrou a barriga, tentando respirar através das cólicas que começaram horas antes. No início eram leves e inofensivas. Agora eles eram mais nítidos, mais próximos. Tom, ela sussurrou com a voz trêmula. Algo está errado. Ele estava ao lado dela instantaneamente. O que foi? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, rosto pálido. O bebê! Acho que está chegando. Tom congelou com os olhos arregalados. Agora, mas é muito cedo, não é? Anna assentiu com lágrimas nos olhos. 7 meses, mas eu não consigo parar. Meu Deus, como dói! Ethan se levantou de um salto com pânico na voz. Precisamos levá-la para um hospital. Não tem jeito, disse Tom, olhando para a tempestade. As estradas estão inundadas e ele ainda está lá fora. Anna soltou um suspiro baixo. Oh, Deus! Gritou, agarrando a mão de Tom com uma força surpreendente. Por favor, não me deixe perdê-la. Por favor! Tom olhou ao redor, desesperado, procurando por qualquer coisa. Panos limpos, água, qualquer coisa que possa ajudar. Ethan, encontre cobertores, toalhas, qualquer coisa esterilizada. Ethan correu para a caminhonete. Tom se ajoelhou ao lado de Anna, tirando o cabelo do rosto dela. Anna, me escuta! Você sobreviveu. Anna sentiu raiva e então se dobram em exaustão. Por que você o ajudou? Ela perguntou. Por que me amarrar a isso? A cabeça de Grace caiu. Lágrimas rolou pelas bochechas. Eu não te amarrei. Eu não sabia até onde ele iria, mas eu sei das coisas. Posso te mostrar mensagens. Posso te mostrar transferências bancárias. Mensagens de voz. Eu as escondi porque estava com medo. Não consigo viver comigo mesmo. Tom e Ethan observavam de uma mesa de canto. Grace deslizou um pequeno envelope sobre a mesa e empurrou um flash dirija para a mão de Anna. Está tudo lá, ela sussurrou. O plano, o conversas, a voz do David. Na noite em que ele disse, faça parecer um acidente. Eu gravei, pensei que estava ajudando ficando quieta. Eu estava errada.
Os dedos de Ana tremiam quando ela abriu a porta da garagem. O laptop do Ethan, um arquivo chamado David Plan Wave, estava na pasta. O laptop do Ethan, o rosto dele era de pedra quando ele ouviu. A gravação tinha a voz de David, calma e precisa, descrevendo passos, cronogramas e um phrase arrepiante. Depois que ela se for, será tudo meu. Os pelos dos braços de Ana se arrepiaram. Esta era a prova de que precisavam. Pela primeira vez desde os rastros, Ana sentiu uma pontada de esperança tão forte que doeu. Obrigada, disse ela a Grace, que apenas assentiu e curvou a cabeça. Mas a esperança é frágil. O alívio de Grace durou pouco. Enquanto os três planejavam o próximo passo, Grace fez um último apelo. Você tem que prometer que você vai me manter segura. Ele vai vir atrás de mim agora. Eles combinaram de transferir os arquivos para vários locais seguros locais e divulgá-los à imprensa, caso algo acontecesse com Grace. Ethan preparou os passos legais. Tom ligou favores para garantir opções de proteção a testemunhas e Ana mandou uma mensagem para sua mãe para avisá-la para mudar suas rotinas. Parecia como construir um escudo em torno de um coração de vidro. Eles saíram do café em um comboio tenso. O caminhão de Tom liderava. Ana seguido pelo carro de Ethan e Grace no meio. Cada sombra parecia uma ameaça. Na metade da rua principal, Ana olhou para cima e congelou. Um sedã preto parou em um sinal à frente. O homem ao volante olhou diretamente para eles. David ergueu a mão em um cumprimento lento e deliberado. Ele sabia onde estavam. Levantou o celular e sorriu. O sinal estava ligado o tempo todo. Ele não estava apenas observando. Ele estava esperando. E seu próximo movimento quebraria o escudo frágil que eles construíram a qualquer momento. Knight engoliu a propriedade Collins, esculpindo a casa em sombras profundas. Ana estava parada na beira da entrada da garagem, enrolada no velho casaco de Tom, com o coração batendo tão forte que ela podia ouvir em seus dentes. Ethan agachou-se ao lado dela, lanterna baixa, bolsa de laptop pendurada sobre seu ombro. O plano era simples. Entrar, encontrar o cofre do escritório, pegar qualquer evidências digitais e desaparecer antes do amanhecer. Eles precisavam fazer isso rápido. A caminhonete de Tom estava parada na cerca viva, com o motor silencioso. Ele observou a casa através das árvores, com o maxilar tenso. Tem certeza disso? E sussurrou. Ana engoliu em seco. Temos que fazer isso. Se os arquivos da Grace forem reais, eles provarão tudo. Não posso viver mais um dia em que ele sorria e as pessoas sintam pena dele. Precisavam que a verdade fosse revelada. Moviam-se como sombras, com saias e casacos abafando seus passos. A porta dos fundos era velha e empenada, mas Ethan tinha uma ferramenta para cada fechadura. Ele trabalhava com dedos enluvados enquanto as mãos de Ana tremiam ao seu lado. A trava clicou. Eles entraram lentamente, respirando superficialmente, a casa impregnada pelo cheiro de madeira polida e algo mais frio. Dinheiro, silêncio, segredos. A casa parecia viva, à escuta. Retratos de pessoas sorridentes, os ancestrais de Collins, os observavam andando pelos corredores e um relógio de pêndulo gemia no hall de entrada. Ana pressionou ela mesma contra o papel de parede, cada riacho a fazia estremecer. Eles chegaram ao escritório no pé da escada, o quarto em que ela nunca teve permissão de entrar. O cheiro de David pairava no ar. Uma leve colônia, uísque, um fantasma de autoridade. Ethan ajoelhou-se perto da mesa, abrindo gavetas com precisão cirúrgica. O cofre deveria estar atrás do estante, ele sussurrou. Ana avistou o mecanismo da prateleira e puxou. Ele balançou para dentro com um gemido, revelando um cofre estreito. Lá dentro, fileiras de caixas etiquetadas e uma caixa preta pareciam um coração secreto. Seus dedos se fecharam em volta da maleta. O peso dela parecia uma promessa. Ethan foi até a mesa e puxou arquivos no laptop. Pastas de vídeo, extratos bancários, e-mails, tudo com registro de data e hora. As mãos de Ana tremiam enquanto ela copiava arquivos para o drive. Cada segundo parecia ampliado. Então, uma tábua do assoalho rangeu. Atrás deles, alto como um trovão. Ana congelou. Os olhos de Ethan se arregalaram. A respiração de Tom ficou presa na porta. Passos aproximou-se, suavemente medido. David estava em casa. Ethan fechou o laptop, mas não antes que uma linha de código aparecesse na tela, acessando o feed da câmera remota.
Um segundo depois, câmeras em toda a propriedade piscou para a vida nos monitores de canto girando em direção ao escritório. A luz inundou a sala. Uma voz cortou a silêncio, calmo e controlado como sempre. Eu me perguntava quanto tempo levaria. David estava parado na porta com o telefone na mão, um brilho tênue delineando seu sorriso. Tom deu um passo à frente, mas David, mão levantada e algo metálico brilhou. Antes que alguém pudesse se mover, um tiro rasgou o ar e tudo ficou preto. Ana tentou gritar, mas a dor engoliu sua voz. Ethan tropeçou para trás, segurando o lado do corpo. Tom se lançou e colidiu com a figura na porta. O som metálico ecoou entre eles. Escuridão, algo quente e terrível se espalhou pelo chão. O mundo se estreitou em um único e impossível batimento cardíaco. E então silêncio. O silêncio invadiu a sala como um choque físico, coisa depois do tiro. Por um segundo, o único som foi o do relógio de pêndulo como se tivesse engolido o mundo inteiro e continuasse funcionando. A visão de Ana ficou turva. A dor aumentou em seu lado onde ela havia batido a mesa na confusão. O mundo se inclinou e ardeu com pontos brilhantes e quentes. Ela sentiu gosto de metal e medo. Ethan caiu contra uma estante, derrubando livros no chão. O sangue escureceu sua camisa onde ele agarrou seu lado dedoso e escorregadio. Seu rosto estava pálido de choque. Eu estou... Ele ofegou, e a frase foi cortada enquanto ele deslizava para baixo, com os joelhos batendo no tapete. O laptop rolou para longe dele, a tela rachou, as luzes piscaram como estrelas distantes. Tom rugiu, jogando seu peso em David. Os dois homens colidiram à porta. Grunhidos, o barulho de uma briga, uma lâmpada caindo e se estilhaçando em pedaços brilhantes. David lutou como um animal encurralado, seu casaco de couro esvoaçando, sua boca uma linha dura. Ele balançou em Tom com socos selvagens, mas Tom agarrou a mão da arma e a puxou com força. O metal ressoou. Um tiro saiu descontrolado, quebrando uma moldura de vidro. Ana levantou-se sobre cotovelos trêmulos, a respiração entrecortada, seu mundo reduzido aos sons. A maldição de Tom, a tosse de Ethan, o baque de corpos. Ela tentou seguir em frente, mas a dor a puxou para trás como uma âncora. A imagem de Lily brilhou em sua mente. Pequenos dedos rosados, do jeito que ela se acomodou contra o peito de Ana no armazém. O pensamento lhe deu uma... Ele apertei o controle remoto e, em algum lugar da casa, algo começou a se mover. Um zumbido baixo vibrou através do assoalho depois que David apertou o controle remoto. Por uma fração de segundo, ninguém se moveu. Então o som ficou mais alto, mecânico, vindo de algum lugar no fundo da casa. Os olhos de Tom dispararam em direção ao corredor. O que você fazer? Ele latiu. David sorriu com os lábios entreabertos. Seguro, disse ele rapidamente. Se eu cair, tudo vai comigo. Um estrondo ecoou de outra sala. Metal raspando, um chiado como gás escapando de uma válvula. O ar se moveu, cortante e químico. Ethan tossiu com os olhos lacrimejando. Ele armou o lugar. Tom empurrou David com força contra a mesa, a arma ainda na mão. Desligue isso! David apenas riu, com o sangue se acumulando entre os dentes. Você acha que pode me ameaçar? Eu construí esta casa. Cada centímetro dela me obedece. O corpo de Ana se moveu antes que seu cérebro pudesse. Ela rastejou em direção a Ethan, que estava ficando mais pálido a cada segundo, deixando uma leve mancha de sangue atrás dele. Tom, precisamos tirá-lo daqui, disse ela com a voz embargada. Por favor. O olhar de Tom se voltou entre a porta e David. Ele não podia deixá-la sozinha com aquele monstro. Ana, vá lá fora. Ela balançou a cabeça. Não sem você. O rosto de Tom endureceu. Você tem Lily esperando por você. Saiam. O cheiro de gás se intensificou, ardendo seus pulmões. Em algum lugar lá em cima, um leve tic-tac se juntou ao chiado. Estável, frio, rítmico. Um cronômetro. Ana forçou, levantou-se, agarrou o braço de Ethan e o arrastou centímetro por centímetro em direção ao corredor. Ele gemeu de dor, sussurrando. Não o deixe sozinho com David. Tom também ouviu. Ele puxou David pela colarinho, jogando-o contra a parede. Você quer ser um deus em sua própria casa? Tudo bem. Mas você vai morrer nela se não fizer isso. Diga-me onde fica o desligamento. Os olhos de David brilharam com grande satisfação. É poético, não é? Ela arrasa como deveria nessas faixas.
Tom deu-lhe um soco forte, o impacto ecoando como um trovão. O sorriso de David se abriu rosnado, sangue escorrendo de sua boca. Você não pode salvá-la. Você não pode salvá-la qualquer um. O maxilar de Tom se apertou. Observe-me. Ele arrancou o controle remoto da mão de David e jogou-o para o outro lado da sala. O homem mais velho se lançou atrás dele, mas Tom o chutou de volta. Anna agarrou o telefone de Ethan, tentando para pedir socorro, mas não havia sinal. A fumaça começou a subir pelo teto. O ar tremeluzia com o calor. Anna sentia a garganta queimando. Os pequenos choros do bebê, de memória, se misturavam ao som dos alarmes de incêndio. Para a vida. Tom! Ela gritou. Temos que ir. Ele olhou para trás, os olhos fixos em dela, firme, determinada, cheia de algo que parecia uma promessa. Ele arrastou David pelo braço, meio carregando, forçando-o a andar pelo corredor. Você vem conosco. Você vai encarar o que fez. Eles cambalearam em direção ao Zaida, tossindo. A porta da frente se abriu com força, deixando o ar encharcado de chuva. A tempestade havia retornado. Anna caiu no chão varanda, agarrando Ethan enquanto Tom empurrava David para fora e desabava ao lado deles. Atrás deles, as chamas começaram a lamber as janelas, crescendo rapidamente. David estava deitado no chão, ofegante, tossindo fumaça. Sua voz saiu embargada. Não era para ser assim. Eu só queria que ela fosse embora. Grace. Era para ela ir embora. Anna congelou. Grace. Os olhos de David dispararam para ela, arrependimento brilhando pela primeira vez tempo. Ela tentou te avisar. Eu descobri. Ela se foi agora. O estômago da Anna torcido. O que você fez? David tossiu, rindo fracamente. Ela estava fraca, assim como você. Tom fechou a mão em punho, mas Anna o interrompeu. Não, deixe-o falar. David olhou para ela através da chuva, sua voz quase um sussurro. Você pode ficar com o meu dinheiro, mas nunca vai me apagar. Tom ficou de pé, apontando a arma para ele. Você já se apagou? Atrás deles, a casa explodiu. Fogo. E luz engolindo a noite enquanto Anna gritava, agarrando o nome do bebê contra o coração. A explosão jogou todos no chão. Uma onda de calor queimou o rosto de Anna enquanto a mansão atrás delas explodia em um inferno. Chamas se elevavam em direção ao céu, como um monstro finalmente libertado. A chuva sibilava contra o fogo, mas não conseguia matá-lo. A casa que outrora simbolizava tudo o que David possuía, seu poder, seu controle, agora estava desabando em cinzas. Tom cambaleou e se levantou primeiro, tossindo forte. Ele olhou de volta para os destroços, depois para Anna, que segurava a mão de Ethan. Sangue manchava seu rosto. Você está bem, ele disse rapidamente. Vocês dois estão bem. Anna piscou em meio às lágrimas, o rugido do fogo enchendo seus ouvidos. Ethan, ele está muito machucado. O rosto de Ethan estava pálido, sua respiração superficial. Pegue os arquivos de Grace, ele murmurou. Você ainda tem o drive? Anna sentiu o bolso, o alívio inundando-a quando ela tocou no pequeno pendrive que Grace lhe dera. Eu tenho. Está tudo aqui. Ethan sorriu levemente, seus lábios cheios de sangue. Então acabou, mas não era. Uma tosse veio de trás deles. David ainda estava vivo. Ele rastejou pela grama molhada, meio queimado, com as roupas rasgadas, o corpo tremendo. O rosto, antes bonito e presunçoso, agora estava contorcido de dor e fúria. Ele parecia um fantasma saindo do inferno. Tom deu um passo à frente com a arma em riste. Fique abaixado, David. David riu, um som entrecortado que terminou num chiado. Você acha que... Não entendo. Você não entende. Pessoas como eu nunca perdem o sistema. É meu. A voz de Anna se elevou acima da tempestade. Você assassinou Grace. Você tentou matar a mim e a nossa filha. Você vai apodrecer por... isso. Os olhos injetados de sangue de David encontraram os dela. Por um instante, houve algo quase humano. Medo, talvez. Então desapareceu, substituído pela mesma arrogância fria. Você não estaria aqui sem mim, Anna. Você não é nada sem mim. Tom se moveu entre eles. Ela é tudo sem você. O sorriso de escárnio de David se transformou em raiva. Você levou minha esposa, meu dinheiro, meu nome. Acha que isso faz de você o herói? Você é só um mecânico. Você sempre será lixo. Tom não se mexeu. Então acho que lixo é melhor que um monstro.
David enfiou a mão no casaco e por um momento horrível, Ana pensou que ele ainda tinha uma arma. O dedo de Tom apertou o gatilho. Então David parou. Sua mão tremia, vazia. Ele riu novamente, fraco e baixo. Vá em frente, me mate. Seja o homem que ela quer que você seja. Tom hesitou. A arma tremia em suas mãos. A chuva caía mais forte. O vapor subia da mansão em chamas atrás deles. Ana aproximou-se lentamente com a voz rouca. Não, Tom. Ele não merece um fim fácil. Deixe o mundo ver o que ele realmente é. O queixo de Tom cerrado. Depois de um longo suspiro, ele abaixou a arma. Tudo bem, mas ele vai responder por tudo. O telefone de Ethan zumbia fracamente em seu bolso. Ele o ergueu com as mãos trêmulas. Polícia, eles estão... Você venceu. Você nunca escapará da minha sombra. Ana ergueu o queixo. Eu já o fiz. Enquanto o deixavam ir, o tribunal às luzes pareciam mais brilhantes, o ar mais limpo. E quando Tom a abraçou, Ana finalmente se permitiu chorar. Não de dor, mas da liberdade. O veredito deveria ter encerrado tudo. Mas David não havia terminado. Na manhã seguinte, a equipe jurídica entrou com um recurso alegando evidências fabricadas, manipulação e um júri emocional tendencioso. Os canais de notícias explodiu em manchetes. O caso de Colin é reaberto. Verdade ou armadilha da mídia? Ana assistiu a tudo se desenrolar da sala de estar da mãe. Lily dormia em seus braços. Cada palavra na TV parecia mais uma ferida reabrindo. Ele ainda está controlando a história, ela sussurrou. Mesmo de uma cela, Tom estava parado perto da janela com os punhos cerrados. Cerrado. Ele está desesperado. Um homem assim não aceita a derrota, mas não está livre. Não desta vez. Ethan chegou logo depois carregando uma pasta grossa. Parecia exausto, mas concentrado. O recurso será encaminhado ao Estado Tribunal, disse ele. Eles estão convocando uma audiência para a próxima semana. Os advogados de David alegam que uma das gravações foi adulterada. Se tiverem sucesso, o caso pode se desfazer. Ana sentiu um aperto no estômago. Eles não conseguem. A gravação é real. Grace morreu por causa disso. Ethan assentiu sombriamente. Eu sei, mas nós precisa de algo mais forte. Algo que a defesa não consiga distorcer. Tom falou baixinho. As câmeras do trem. Ana se virou para ele, com a esperança vacilando. Você quer dizer a noite em que ele me amarrou lá? Tom assentiu. Ferrovia ou protocolo mantém backups de longo prazo em um banco de dados seguro. Não consegui acessá-los antes porque a empresa estava sob investigação, mas tenho um contato, alguém que pode ajudar agora. Foi uma chance mínima, mas era tudo o que tinham. Nos dias seguintes, Tom e Ethan trabalharam sem parar, fazendo ligações, enviando pedidos, esperando por um milagre. Ana mal dormia, assombrada pela ideia de que David poderia de alguma forma escapar justiça. Então, na manhã da nova audiência, Tom irrompeu pela porta, com os olhos arregalados de adrenalina. Eles encontraram isso, disse ele sem fôlego. A filmagem, a versão completa, sem cortes. As mãos de Ana tremeu ao pegar o pendrive dele. O que tem nele? A voz de Tom suavizou. Tudo. A câmera externa do trem o flagrou se afastando de você naquela noite. O horário coincide exatamente com o horário segundo em que você foi resgatado. A garganta de Ana fechou por um momento. Ela não conseguia respirar. Então acabou, ela disse. Sussurrou. No tribunal a tensão era insuportável. David sentou-se à mesa da defesa, com um sorriso irônico voltou. Ele parecia confiante até que o juiz atendeu ao pedido de Ethan para apresentar o vídeo recém-recuperado evidências. A tela piscou e ganhou vida. O tribunal ficou em silêncio. Havia David, iluminado pelos faróis do trem, amarrava uma figura, Ana, nos trilhos. O ângulo era distante, mas inconfundível. Seu rosto, sua postura, a maneira como ele olhou para baixo e disse: Você fez essa escolha, Ana. Então, a filmagem de Tom correndo em direção ao trem, puxando o freio, libertando-a. O vídeo terminou em estática. A expressão de David perdeu a cor. O queixo do seu advogado caiu. A voz de Ethan era firme. Meritíssimo. Isto foi retirado dos arquivos ferroviários originais, verificado pelo Conselho de Transportes. Sem adulteração, sem edições, o martelo do juiz bateu uma vez, o som ecoando como um trovão. Este tribunal, por meio deste, mantém a culpa original. Veredito. O recurso foi negado. David explodiu gritando: Você armou para mim!
Vocês estão todos mentindo! Os policiais o contiveram enquanto ele lutava contra as algemas. Ana se levantou segurando a foto de Lily contra o coração. A voz era calma e clara. A verdade me libertou, David. Não mentiras. Enquanto ele era arrastado ao longe, a multidão irrompeu em aplausos. E quando Ana se virou para Tom, seu sorriso disse o que as palavras não poderiam dizer. Desta vez, o passado finalmente a deixou ir. Os portões da prisão se fecharam atrás de David Collins, com um estrondo metálico que ecoou como julgamento. Câmeras disparavam flashes do outro lado da cerca, enquanto repórteres gritavam perguntas que ele não tinha mais o poder de silenciar. Seu terno de grife havia sumido, substituído por um macacão laranja e punhos de ferro frio. Seu rosto, antes o rosto da confiança e do controle, agora estava pálido, abatido, oco. Lá dentro, o mundo era menor. Paredes de concreto, o cheiro de água sanitária e arrependimento. Outros presos o observavam com curiosidade, seguidos por sussurros pelo corredor. Esse é o cara que tentou matar sua esposa, o milionário com a mulher grávida nos trilhos. David manteve a cabeça erguida, fingindo não ouvir, mas os sussurros eram profundos. Ele costumava comandar salas de reunião. Agora era um fantasma enjaulado. Semanas se passaram, depois meses. Os advogados pararam de ligar. Os repórteres pararam de escrever. O nome de Grace assombrava seu sono. Às vezes o grito dela, às vezes o silêncio dela. Quando fechava os olhos, via o rosto de Ana sob a luz do trem. No momento em que ela percebeu ele não estava blefando, ele pensou que poderia apagá-la. Em vez disso, ela o apagou. Enquanto isso, do lado de fora daquelas paredes cinzentas, Ana estava reconstruindo sua vida aos poucos. A casa da mãe havia se tornado seu porto seguro. A bebê Lily ficou mais forte. Todos os dias, seu riso enchendo salas antes destinadas ao luto. Tom visitava com frequência, ajudando com reparos, consertando cercas, lendo histórias para dormir quando Ana estava cansada demais para se mexer. O vínculo deles cresceu silenciosamente, construído não com base na adrenalina, mas compreensivos. Duas almas que sobreviveram à mesma tempestade. Mas às vezes à noite Ana ainda acordava com pesadelos. A voz de David sussurrava. Você vai se arrepender de ter sobrevivido a mim. Quando acontecesse, Tom estaria lá, com sua mão firme trazendo-a de volta ao presente. Ele se foi, ele sussurrava. Ele não pode machucar ninguém, você não mais. E pela primeira vez, ela acreditou. Dentro da prisão, Davi aprendeu o que é o verdadeiro silêncio. Sem telefones, sem assistência, sem controle. Ele não era ninguém agora. Apenas mais um ponto número. O mundo seguiu em frente sem ele. Um dia, um guarda jogou um envelope através das grades. Correspondência para você. David abriu-o lentamente. Era um recorte de jornal. Uma foto de Ana segurando Lily do lado de fora do novo centro comunitário que ela